A maré negra, o oceano parecia vivo naquela noite. As ondas batiam contra o casco enferrujado do Santa Maria Intravenoso com uma fúria quase animal. A tempestade se formara de repente. E os pescadores lutavam para manter o navio à tona. Raios riscavam o céu, iluminando o mar, como se o mundo estivesse sendo rasgado por dentro. O capitão Dorne, homem de barba grisalha e olhos duros, gritava ordens enquanto o vento rugia. Silva, o mais jovem da tripulação, segurava o cabo das redes quando sentiu algo diferente. Uma vibração profunda, um som grave que não vinha do trovão, mas das profundezas. Capitão, murmurou, pálido. Isso veio debaixo da gente. Antes que o capitão pudesse responder, o mar explodiu. Uma coluna de água subiu dezenas de metros, e por um instante todos viram menos uma sombra colossal, algo coberto de escamas e lodo, com tentáculos ou ossos que se moviam em silêncio. Depois, tudo se desfez em ondas e escuridão. O radar do navio enlouqueceu. Um ponto gigantesco se movia em direção à costa. Rápido, predatório. Silva gritou, mas o rugido do oceano engoliu sua voz. O Santa Maria Intravenoso desapareceu poucos minutos depois, tragado pelo mar. No amanhecer seguinte, na base oceanográfica de Trindade, a doutora Laura Fonseca analisava os dados captados pelos sensores de fundo. Algo havia alterado a pressão e o campo magnético em uma vasta área do Atlântico. Não era um terremoto, os sinais eram orgânicos. Isso é biológico, disse o colega dela, Ruem, sem tirar os olhos da tela. Laura franziu o senho. No monitor, o contorno parecia um corpo gigantesco, de mais de 300 metros, movendo-se lentamente. O que diabos é isso? Murmurou ela. A resposta veio minutos depois, uma transmissão da Marinha. O Santa Maria Intravenoso havia desaparecido. Última localização, 70 quilômetros da costa do Espírito Santo. Laura se levantou, o olhar fixo na tela. Chame a frota e mande todos os registros para o comando. Agora, à tarde, a praia de Guarapari estava cheia. Famílias, turistas, crianças. O sol brilhava quando o mar começou a se comportar de maneira estranha. Menos primeiro um recuo suave, depois uma retirada violenta, deixando o fundo exposto. Olha isso! Gritou um garoto filmando com o celular. O mar está voltando, mas o mar não voltava. Ele estava sendo puxado do horizonte. Um rugido ressoou, profundo e gutural. Uma massa negra emergiu do oceano, menos algo entre serpente e crustáceo, coberto por placas ósseas e tentáculos que chicoteavam o ar. A criatura se ergueu acima das ondas e um som ensurdecedor ecoou. Vidros estouraram, aves caíram do céu. O pânico foi instantâneo. Pessoas corriam, tropeçavam, gritavam. A câmera do garoto caiu, filmando apenas o chão e o som, distante das ondas colidindo contra o monstro. Naquela noite, a base de Trindade estava em alerta máximo. Laura e Ruem assistiam ao vídeo que já se espalhava pelas redes. Temos uma designação preliminar, disse ele, com a voz trêmula. Organismo H-No-1. Hydra negra. Laura respirou fundo. Isso não é apenas uma criatura. É uma forma de vida que estava adormecida. E agora acordou? Um técnico se aproximou, pálido. Doutora, há mais. Detectamos 3 sinais idênticos vindos das profundezas. Laura se virou lentamente. Então, não é só uma... 2 dias depois... O
caos já tomava conta do litoral. Cidades evacuadas, pontes bloqueadas, colunas de fumaça no horizonte, helicópteros sobrevoavam o mar, registrando o que parecia impossível. Um corpo monstruoso emergindo entre as ondas, empurrando navios como brinquedos. O general Enki observava de dentro de um helicóptero de comando. "Qual o tamanho dessa coisa?" perguntou, sem desviar o olhar. 340 metros, senhor. E crescendo, mísseis foram disparados. As explosões iluminaram o céu, mas nada parecia ferir a criatura. Apenas vapor e fúria. O rugido que se seguiu derrubou helicópteros e destruiu janelas a quilômetros de distância. Laura, assistindo da base, murmurou para si mesma: "Não dá para matar o oceano." À medida que as horas passavam, o pânico se espalhava. A Hidra Negra atacava o litoral como se testasse as defesas humanas. Cada bomba lançada apenas agitava mais as águas. Quando a base oceanográfica foi finalmente comprometida, Laura e Ruin se refugiaram em um abrigo subterrâneo, junto a alguns soldados. O som das ondas era constante, mas havia algo pior. Um ruído metálico e profundo, vindo debaixo da terra. "Está vindo por baixo", disse Ruin, empunhando uma lanterna. Laura balançou a cabeça, incrédula. "Ela tá escavando? Isso não faz sentido." O chão tremeu. O teto cedeu. Um tentáculo atravessou a estrutura e arrastou 2 soldados em segundos. Gritos, metal se retorcendo, escuridão. Laura e Ruin correram por um corredor inundado, respirando entre jatos de vapor e faíscas elétricas. Quando finalmente chegaram ao núcleo da base, algo chamou a atenção de Laura. Um cofre antigo, lacrado com o selo de um projeto soviético. Dentro havia fitas de vídeo datadas de 1986. Eles conseguiram restaurar parte da gravação. Homens de jaleco falavam em russo diante de uma cápsula metálica retirada do fundo do Atlântico. Um deles dizia: "A amostra está viva. Ela não é terrestre." A fita terminava ali. Laura levou a gravação até o general Henrique. "Eles a encontraram há 40 anos, explicou. "Era parte de um projeto chamado Hydra, uma forma de vida ancestral, talvez alienígena, adormecida no fundo do oceano." Henrique a encarou. "E agora?" "Agora ela se multiplicou", respondeu Laura. "Cada fragmento regenerado dá origem a outra. Não é uma criatura, é uma colônia." Silêncio. A verdade era mais terrível do que qualquer bomba. No dia seguinte, imagens de satélite mostravam o inevitável: 4 hidras emergindo em pontos diferentes da costa, movendo-se lentamente em direção ao continente. Suas formas eram diferentes. Uma parecia coberta de carapaças, outra lembrava uma serpente de metal, e uma terceira exibia uma cabeça dividida em múltiplos olhos brilhantes. A humanidade observava impotente. Os céus tornaram-se cinzentos. O oceano negro. Laura teve uma ideia desesperada. Se o ninho estivesse no fundo, talvez destruir a fonte cortasse o elo entre as criaturas. A Marinha autorizou uma missão suicida. Ela e uma pequena equipe embarcaram em um submarino experimental, descendo além de 8.000 metros. A pressão era absurda. As paredes gemiam. No sonar, uma estrutura colossal surgiu, uma colmeia viva, pulsando como um coração. "É o ninho", disse Laura, com voz fraca. Um ruído surgiu nos alto-falantes. O som das profundezas vibrava nas paredes como um cântico.
Algo se movia lá fora. A hidra original. As luzes do submarino piscavam. A criatura se aproximava, seus tentáculos rodeando o casco como raízes. Laura sabia que não havia saída. Se destruirmos o ninho, as outras podem parar, disse ela, digitando os códigos no painel. Huen gritou. Você vai nos matar! Ela o olhou nos olhos. É a única chance. Ativou o protocolo de autodestruição. O som dos alarmes se misturou ao grito abissal da hidra. O submarino foi sacudido violentamente. E então um clarão imenso preencheu tudo. Do espaço, os satélites registraram a explosão. Uma bolha de luz expandiu-se sob o Atlântico, seguida de uma coluna de vapor que se ergueu até a estratosfera. Por um breve momento, o mar se acalmou, as ondas cessaram, o vento parou. Parecia o fim. Dias depois, a costa brasileira era um cemitério. Cidades destruídas, destroços flutuando, corpos e ruínas. O general Henrique, exausto, caminhava entre os sobreviventes. Huen, ferido e em silêncio, encontrou uma escama enorme, meio enterrada na areia menos cinzenta, seca, sem vida. Ele a segurou com as duas mãos, respirando fundo. ACA-POU. Sussurrou. O mar estava calmo. Pela primeira vez em semanas, o sol nascia por trás das nuvens. Mas então no horizonte, o oceano se moveu, devagar, quase imperceptível. Pequenas bolhas começaram a surgir, formando círculos concêntricos. Huen olhou, confuso. Um som grave, distante, reverberou nas ondas, e o mar respirou de novo.